A paz do Senhor Jesus, tudo bom? Venho trazer uma porção da palavra de Deus para o meu e para o teu coração. E a palavra está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. Eu vou ler alguns versículos, vou ler a partir do versículo 20. Aqui na minha versão, na Bíblia, tá dizendo aqui a epígrafe dessa passagem, o poder da fé. A partir do versículo 20 diz assim: E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus? Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebeste, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Olha que palavra forte, né? Ele está falando aqui acerca do poder da fé. E antes dessa passagem, houve está registrado aqui também nesse mesmo Evangelho de Marcos, né, a figueira sem fruto, né? Eles estavam a caminho, eles estavam com fome e eles avistaram de longe uma figueira. Mas quando eles chegaram perto, ela só era viçosa, só tinha folhas, mas quando eles chegaram perto dela, não tinha fruto, né? Tinha folhas, mas ela não tinha fruto. E Jesus disse: Nunca mais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso, né? Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira porque ela era viçosa de longe, né? E é igual determinadas pessoas, você acha que é uma bênção, mas quando você chega de pé você vê que não é nada disso, né? Então, ali Jesus, ele amaldiçoou a figueira porque ela parecia que tinha fruto, mas não tinha fruto nenhum, só tinha era camuflada, né? Tinha muitas folhas, mas não tinha fruto. Então Jesus foi amaldiçoou e a figueira secou. E depois eles lembrando disso, né? Então Pedro ficou guardando aquilo ali e depois ele foi indagar ao Senhor Jesus sobre isso, né? Que realmente a figueira secou da raiz e não veio mais, não teve mais frutos porque Jesus havia liberado uma palavra, né, para que ela não desse, que ela secasse, né? Porque Jesus fala e acontece. E aí Jesus e Pedro lembrando disso, aí chega aqui, né, que fala sobre o poder da fé, né? Que Jesus fala, porque lá no versículo 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte, ergue-te e lança no mar, e não duvidar no seu coração, crer que se fará o que diz, e assim será com ele. Olha, o poder da fé é você crer e não duvidar, porque se você pede algo, se você quer algo da parte de Deus, e se você precisa ter fé, né? Por isso que fala, poder da fé. Você precisa crer no seu coração sem duvidar, porque Jesus está afirmando para mim e para você nessa noite. Se você tem fé, que eu tenho poder para fazer, que eu tenho poder para te responder, que eu tenho poder de fazer você galgar voos mais altos, você precisa ter fé que Deus vai fazer, né? Jesus, ele afirma, se você dizer a esse monte, lança-te no mar, sem duvidar no seu coração. Olha o exemplo que Jesus pega, você orar, você crer que um monte, você tem fé em Deus para isso? Você tem que ter fé, queridos. Para ver certas coisas acontecer nas nossas vidas, é preciso ter muita fé. E ele diz, se você diz ao monte, ergue-te a esse mar, e assim vai acontecer. Mas ele diz, se você não duvidar no seu coração, a dúvida, queridos, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te alertar. O poder de Deus para acontecer na minha e na tua vida, a gente tem que tirar o e se? Será? Deus não trabalha com será. Deus é um Deus poderoso.
para fazer infinitamente mais do que pedimos, pensamos ou imaginamos. Agora, se você crer no teu coração e não duvidar, você pode ter certeza que Deus tem todo o poder para fazer, que Deus tem todo o poder para transformar água em vinho. Ele tem todo o poder de fazer tudo, infinitamente mais. Só que tem uma condicional. Aí ele diz, ó, por isso vos digo que tudo, não é uma coisa nem outra, é tudo, sabe? Quanto em oração pedirdes, aí entra a oração. Querido, você tem que orar. Se você não tem uma prática, uma vida devocional, passe a ter uma vida de oração, passe a falar com o Senhor. Quando você orar, credes que recebestes e será assim convosco. Né? Você precisa crer e tomar posse e apropriar. E quando estiveres orando, aí ele dá aqui uma advertência. Quando vocês estiverem orando, quando vocês estiverem apresentando para Deus, né, as suas petições, as causas que você precisa que o Senhor resolva, ele dá uma condicional aqui, porque sempre vai ter uma condicional, tá? Não é mamão com açúcar, não. Tem uma condição. Então, quando vocês estiverem orando, se vocês tiverem uma coisa contra alguém, perdoai. Bem, essa condição. Sabe, se você tem uma ofensa, sabe por quê? Vamos supor, eu estou orando para Deus me curar de uma doença terrível. Só que existe uma pessoa que me ofendeu, que fez algo contra mim, e no meu coração eu guardo mágoa dessa pessoa, não libero perdão. Como eu preciso de uma cura e eu não perdoo alguém que pisou na bola comigo? Sendo que eu sou imperfeita, eu e você somos imperfeitos, eu e você pecamos todos os dias, porque a palavra de Deus que diz que aquele que não peca é mentiroso, sabe? E a gente quer receber de Deus, a gente quer receber bênção, a gente quer ser curado, mas e aí, você tem que perdoar. Então ele diz, ó, quando você estiver orando, você tiver alguma coisa contra alguém, uma ofensa, você perdoa, para que olha como isso é sério, para que o vosso Pai Celestial, Pai que está no céu, vos perdoe as vossas ofensas. Há uma condicional. Ele fala sobre a fé. Ele diz que se você tiver fé e não duvidar, ele vai fazer e assim vai ser com você, como você está pedindo, como você está clamando e orando, né? Quando você tem fé em Deus, você crê que ele pode fazer e você não duvidar no seu coração, assim é, né? Mas, quando você estiver orando, se você tiver alguma coisa contra... Ou seja, é uma condicional. Então, por que tem oração que Deus não responde? Ou por que tem oração que a gente não vê acontecer? A gente não tem um feedback, não tem o retorno do Senhor. Porque, por vezes, às vezes a gente está guardando ofensa. A gente não perdoa, a gente não libera perdão. Aí, fica você e a outra pessoa aqui preso no plano espiritual, porque não perdoa. Que ele diz, perdoai. E a palavra de Deus diz, mas se alguém me ofender... Né? O próprio apóstolo Pedro, em outra passagem, vai falar, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofender, fazer algo contra mim? O Senhor diz para ele, 70 vezes 7. Perdoar, porque nós falhamos e a gente precisa que o nosso Pai Celestial perdoe nossas ofensas. Isso é muito sério, sabe? E porque quando nós somos ofendidos, a tendência é a gente ficar ressentindo, ficar guardando isso. Tem gente que guarda mágoa durante anos, sabe? Outro dia eu conversava com uma senhora e eu percebi que ela estava com o semblante caído. E eu falei, dona fulana, tá tudo bem? Ela, minha vida tá uma droga. Eu tô ralando aqui e tal. E eu falei assim, mas o que aconteceu? Ela... porque o pai dos meus filhos foi embora, agora ele tem outra família. Aí quando ela falou aquilo, aí eu perguntei, quantos meses tem? Faz muito tempo? Ela falou assim, isso, já tem mais de 30 anos. Aí eu falei, oi? Como? E ela tá até hoje remoendo isso. Ela tá com a vida dela paralisada. O cara foi embora, né? E ela teve que criar os filhos sozinha, os filhos foram criados com a ausência ali do pai, né, presente todos os dias, tudo mais, foi para outra cidade, mas ela está até hoje remoendo isso. Eu fiquei assim, ou seja, está guardando ressentimento, não perdoa. Aí você vai, já passou mais de anos, entendeu? Ela está com a vida paralisada, muitas coisas não fluem porque não perdoa e fica remoendo. Querida, bola pra frente, segue a tua vida, sabe? Deus, eu falei assim, mas você conseguiu criar seus filhos?
consegui, formei todos eles são formados. Então Deus deu graça a você, querida, para você criar seus filhos com dignidade, mesmo sem o pai, né? Sem o pai ali presente, Deus te deu condições, sabe? Mas tá ali remoendo isso até hoje. O homem já tá lá no segundo casamento, construiu uma outra família, sabe? Mas Deus deu graça a ela. Mas aí, pelo comentário, eu percebi que ela tá remoendo isso há mais de 30 anos. Aí a tua vida fica paralisada, aí você fecha teu coração, você acredita, homem nenhum presta, não vou ser feliz com ninguém, e você paralisa a tua vida, porque você não perdoa. Quando a palavra de Deus está dizendo, se você está orando, se você está querendo uma resposta de Deus, então você precisa perdoar, para que o vosso Pai que está nos céus perdoe suas ofensas. Mas se não perdoardes, também o vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Queridos, nós precisamos do perdão de Deus. Isso é tão sério que se a gente não perdoar, Deus também não vai perdoar, porque eu e você também erramos. Nós pecamos, nós falhamos uns com os outros e pior, com o Senhor. Então, muitas vezes a gente ali tem esse impedimento de recebermos ali o que a gente está pedindo em oração, porque a gente tem um coração duro, a gente não perdoa. Então, fica difícil Deus trabalhar assim, né? Então, vamos lá, vamos recapitular essa palavra que está falando acerca do se você tem fé em Deus, para você orar e não duvidar no seu coração. Assim vai proceder, assim vai acontecer. Mas primeiro isso precisa estar alinhado com a vontade de Deus, que a vontade de Deus é soberana, né? Então, para ver esse alinhamento, né, você precisa ter fé e crer sem duvidar, mas também você precisa, quando você estiver orando, aí você lembra, poxa, fulano de tal fez isso comigo, eu tô chateada, então perdoa. Ai, Senhor, perdoa, procura a pessoa, se conserta com ela. Senhor, olha, aquilo que aconteceu, já faz tanto tempo, né? Olha, vamos ficar em paz, sabe? Vamos ficar em paz. E a palavra de Deus diz ainda em outra passagem que se alguém te ofendeu, é você que tem que ir até a pessoa e pedir perdão. Porque ali o jugo é quebrado. E Deus, ele fala, agora sim eu vou agir na vida dela, eu vou agir na vida dele. Sabe? É assim que Deus trabalha, as coisas de Deus, queridos, é tudo uma condicional. Como eu falei, não tem mamão com açúcar, é uma condicional. Para você receber bênçãos da parte de Deus, para você ter ali orações respondidas. E, querido, se você ainda não teve uma experiência com Deus acerca de pedir, de fazer pedidos, e a gente também pede, mas a gente também tem que aprender a ter um coração grato. Mas coisa maravilhosíssima já aconteceu comigo, e não foi uma nem duas vezes, foram inúmeras vezes, de eu fazer uma oração a Deus pela manhã e à tarde eu ter uma resposta, e à tarde daquele mesmo dia Deus vir com a resposta. E isso é algo grandioso, são experiências que eu desejo do fundo do meu coração que você tenha com Deus, sabe? Porque a gente tem que ter fé e não duvidar, porque Deus, ele tem todo o poder para fazer infinitamente mais. Amém? Receba a porção dessa palavra. Vou recapitular lá no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 11, a partir do versículo 20 ao versículo 26. Amém? Receba essa palavra, medite na palavra de Deus e fique na paz, Senhor Jesus.